Aí você tem que se Tem, entender com o Mickey ali. exatamente, tá o Mickey lá, tipo, né, tipo, te esperando com um taco de beisebol para na sua cabeça, né? O lado Então, obscuro da Disney. Imagina o Mickey. exato, Você então não serve assim, pra nós, tchau! exatamente. Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje nós temos uma convidada de Nova York que a gente está conhecendo também. A gente não conhecia, ela é hoteleira e o nome é Tânia Pereira. Oi, Tânia, tudo bem? Tudo bem, bom dia para mim, boa noite para você. Né? Ela está em Nova York, o Gui está em Ohio e eu estou no Japão. Então, assim, quase Três que conexões. são 13 horas de diferença. Nós estamos aqui no Japão 13 horas na frente de vocês aí. Mas que bom, a gente não conhece a Tânia, ela ouviu o nosso podcast, reclamou um pouquinho que a gente falou mal de Nova York e assim surgiu o convite para ela vir aqui conversar com a gente. Então vamos lá, Tânia, há quanto tempo você mora fora do Brasil? Eu moro fora do Brasil desde 2001, então são 22 anos. Você foi primeiro para Orlando, né? Isso, primeiro eu fui participar de um programa de intercâmbio na Disney em 2001 e fiquei lá até 2008. Continuei trabalhando na Disney e em 2008 eu recebi uma proposta para trabalhar em outro hotel, né? Minha formação é em turismo e hotelaria. Vim trabalhar em outro hotel aqui em Nova York e me apaixonei pela cidade e fiquei. E aqui estou. Então, em Nova York tá aí desde 2008, né? 8, isso, 15 anos já. É um tempo, hein? Nossa, é muito tempo. É uma New Yorker. Agora eu já posso falar que eu sou New Yorker, porque falam que você precisa morar aqui 10 anos para falar que você é New Yorker, né? Se você não nasceu 10 anos. aqui. Então agora eu já posso falar. E a Tânia é interessante, ela a Tânia é de São Paulo, metade Nikkei, né? Mas não tem nada a ver com a cultura japonesa e tal. Aí você foi para estudar, então, para os Estados Unidos? Eu fui, na época eu estava terminando a faculdade em São Paulo de turismo e hotelaria. E a Disney, eles têm um programa de verão, no verão, porque eles precisam de mais funcionários, né? Que é uma época muito cheia nos parques e principalmente funcionários que falam português, né? Porque a Disney, acho que o Brasil é o terceiro maior mercado da Disney Orlando no mundo. Acho que o primeiro acho que é Canadá, segundo é algum país da Europa, Reino Unido, né? Em Orlando, né? É Reino Unido, Canadá e Brasil. Então, eles precisam de pessoas que falem em português para poder atender todo esse público. E aí eu fui fazer um programa de intercâmbio de 4 meses, e aí acabei conhecendo o meu ex-marido no trabalho, ele também trabalhava na Disney. E aí eu acabei ficando mais tempo, porque a gente começou a namorar, casamos, e aí eu consegui trabalhar na Disney depois que, né, eu casei e tive os documentos, tal, né, tudo direitinho. Resolvi continuar trabalhando na Disney porque essa que sempre foi a minha formação, né? Eu sempre trabalhei com hotelaria no Brasil. Legal. E aí, como foi essa mudança para Nova York? Foi mudança de trabalho ou você cansou de Orlando e falou, não, quero ir para Nova York? Foi um pouco dos dois, né? Logo depois, como eu acabei ficando nos Estados Unidos, eu consegui transferir os meus créditos da faculdade para uma faculdade lá em Orlando e acabei me formando lá em Orlando. E aí, quando eu terminei a faculdade, meu ex-marido também tinha terminado, a gente estava já cansado de morar lá, porque Orlando é uma cidade muito pacata, né? Então, e nós não éramos pessoas, assim, tipo, alucinadas com a Disney e tal, assim, gostávamos da empresa, mas não gastávamos todo o nosso salário lá nos dias de folga, como muita gente faz. Sério? Então, a gente... porque tem uma... Assim, eu acho que é meio quase um culto religioso, assim, a Sim, é obsessão verdade, uma que as seita, né? pessoas têm com a Disney, é uma Os seita. japoneses amam a Amam, Disney. então, A Tokyo Disney e aqui é aqui também. lotada, assim, pode estar nevando, os caras estão lá. É impressionante.
Então, assim, tem verdade. eu acho que tem ali um pacto com o demônio ali que o Walt Disney fez, mas tem uma máquina corporativa muito bem azeitada por trás, que é uma Uhum. coisa que eu levo o que eu aprendi trabalhando com eles por 7 anos para a vida inteira, assim, o customer service deles é simplesmente o melhor atendimento ao consumidor que existe, né? Porque eles realmente levam a sério que o cliente sempre tem razão. Então, eu acho que é excelente, assim. Eu gosto muito do customer service americano, principalmente assim, aqui no Japão a gente não tem direito a nada. Você reclama aqui, é uma dificuldade, é um problema sério, eles te ouvem, são super educados, eles ouvem a sua conversa, você pode falar o dia inteiro, aí no fim eles vão falar, ah, mas eu sinto muito, não podemos fazer nada. Aqui é muito, Então, muito, muito essa ruim. coisa da Disney, por exemplo, a Disney tem assim, vou contar os segredos de que eu aprendi lá. Por exemplo, Ah, Oba! legal. todo funcionário, não importa o cargo que você tenha, você não precisa ser supervisor, sei lá, o cara que vende pipoca, a pessoa que é caixa no parque. Por exemplo, se uma criança está chorando porque o sorvete caiu no chão, todo funcionário tem um cartãozinho que ele vai dar lá para a criança e falar, vai lá e pega outro sorvete. Então, você é Olha. treinado para você ficar de olho nessas coisas Hum, também. Então, só que é um treinamento intenso, assim, você tem treinamentos mensais, hoje em dia é muito treinamento remoto, né? uhum, Ou aqueles treinamentos online, mas é o tempo todo. E também você tem uma pessoa atrás de você checando se você está fazendo isso também, entendeu? Tem hum. aqueles que eles chamam de mystery shoppers, né? Então, eles Ah, pagam pessoas para ir Ah, lá sim. fica e só olhando. ficarem Uhum. Espião. ficarem espionando, né, fiscalizando se os funcionários estão fazendo essa magia acontecer, entendeu? A magia Ah. não acontece Ah, verdade. É. espontaneamente, né? Existe todo o que eu falei, tem uma máquina corporativa ali por trás muito pesada, mas Hum. que faz Aham. que encanta as pessoas, né? Porque as pessoas saem de lá, né? Assim, nossa, tudo tão limpo, tudo funciona, tudo, né? E a pessoa fica 3 horas na fila do brinquedo e ela sai de Aham. lá, tipo, Feliz. extasiada, né? Feliz. Então, É. assim, eles têm esse treinamento, assim, eles têm gerentes atrás olhando para ver se você está sorrindo. Uau. Nossa, que É, medo. é, é assim, eles têm uns guidelines, assim, eles dão um cartãozinho para todo funcionário que você tem que seguir esse script. E aí você não pode apontar com um dedo, né? Porque em algumas culturas apontar com o dedo é considerado ofensivo. Então você Uhum. sempre tem que apontar com 2 dedos. Então se a pessoa pergunta, e onde que é o banheiro? Você fala, the restroom is this way, né? Com os dedos assim Ah, coladinhos. Caramba. olha. E então, e você tem que sempre, eles falam, né? Você tem que sorrir e quando chegar qualquer cliente, não importa se você está fazendo check-in no hotel, indo comprar um refrigerante ou perguntar onde é o banheiro, por exemplo, você tem que abrir o sorriso. Hum. E se você não Nossa. faz isso e tem alguém te vendo, você vai ser chamado na salinha para falar, olha, Vai levar um veio pito. um Mr. Shopper e tem um sistema disciplinar de pontos. E se você vai pisando na bola ali, eles Tchau. falam, né? Esse trabalho não serve para você. Então, assim, Aí Hum. você tem que se tem entender com o Mickey ali. exatamente, tá o Mickey lá, tipo, né, tipo, te esperando com um taco de beisebol para na sua cabeça, né? O lado Então, obscuro da Disney. Imagina o Mickey. exato. Você Então, não serve assim, para nós. Tchau. exatamente. Aí vem um pateta assim. Então, É, assim, nossa. Sua são grossa. coisas muito, assim, mas eu falei, eu aprendi muito, muito em termos de gerenciamento de pessoas, da Uhum. postura da empresa, e assim, aí tem uma outra coisa que é tipo o segredo, assim, eles treinam muitos funcionários para aprender a escrever com a assinatura dos personagens. Uau. Ah, Eles que têm legal. uma aula, você vai numa sala com, sei lá, centenas de pessoas, e aí você fica 3 horas praticando ali a assinatura do Mickey, a assinatura da Cinderela, né, o autógrafo, Eita. né? Uhum. É porque Aham. os bichinhos Porque assinam, né? Os personagens assinam pelo parque, né? eles assinam, mas, por exemplo, se você chega no hotel, você fala, eu
fui no parque e meu filho não conseguiu o autógrafo do Mickey. Aí a pessoa fala, ai, não tem problema, deixa aqui o seu livrinho de autógrafo que a gente vai dar um jeito. Ah, O jeito é um funcionário lá atrás ensinando. Aham. A mágica, né? É a mágica, mas assim, aí no dia seguinte você volta para o seu quarto, o livrinho tá lá, eles deixam com um balãozinho do Mickey, assim, olha, que legal. cliente que não Nossa. volta para um lugar desse? Verdade. A pessoa fala, leve todo o meu dinheiro. Não é? Toma meu Você, dinheiro, né? né, fala, É. pode levar, pode cobrar $400 o ingresso que eu pago. Então, isso que eu aprendi, assim, né, de você deixar o cliente muito satisfeito e surpreender com esses pequenos gestos que dentro de uma empresa gigantesca o custo é baixíssimo, isso fideliza o cliente, né? Sim. De uma maneira que Verdade. as pessoas passam todos os anos férias na Disney. Quando a Disney lança um novo parque, em qualquer lugar do mundo, esse parque fica lotado por meses, lotado assim de, né, até a tampa. E qualquer outro produto que a Disney lança, que seja um navio, que sejam tours, eles têm também uma rede de timeshare grandes também. Tudo isso esgota, sei lá, em 48 horas, assim. É Uhum. um case de sucesso que assim, para quem trabalha com marketing, quem trabalha com vendas, é muito interessante, assim, né? Mas tem todo esse lado que os salários não são muito altos, Eles as pessoas prometeram trabalham aumento agora, né? muito. Então, as pessoas trabalham muito, né? Na Califórnia, principalmente, os salários não são altos e o custo de vida é altíssimo, né? Principalmente ali Uhum. naquela região de Los Angeles, de Anaheim, que é muito caro. Então, assim, tem Orange todo esse County, lado, mas ali, Orange County, ali, né, já, né? então ali é muito caro, né? Então, mas enfim, toda empresa, nenhuma empresa é Aham. santa, né? Mas eu aprendi Sim. muita coisa. E aí, voltando à sua pergunta, que eu já me estendi, a gente estava cansado de morar em Orlando, eu e meu ex-marido, então a gente procurou um trabalho aqui em Nova York. E a gente conseguiu um trabalho em hotelaria e viemos para cá em 2008, assim, né? Vendemos não, mas assim, nos livramos dos móveis, tal, mudamos sem muita coisa, assim, né? Vendemos umas coisas, tal, e viemos para cá em 2008. Eu fui trabalhar num hotel também, no Four Seasons, e tô aqui desde então, assim, né? Meu ex-marido acabou indo embora de Nova York quando a gente se separou, porque ele Não não gostou. gosta de Nova York. Mas eu, assim, me adaptei e fiquei bem aqui sem ele também. Hasta Nossa, la vista. eu amo, assim. Não, assim, a gente se dá bem, temos um filho, tal, tá tudo bem, mas ele resolveu ir embora e eu não, eu cheguei a pensar em voltar para o Brasil, mas aí coloquei, né, na balança os prós e os contras. Tenho um emprego legal, então eu falei, não vou conseguir levar minha vida aqui, né, mesmo sem ter família aqui nos Estados Unidos, e já se passaram 9 anos e posso falar Você, que tá tudo bem. você já é cidadã, Uhum. né, americana? Já, eu Ah, me tornei mas cidadã, facilita. mas não faz muito tempo. Ah, facilita, sim, isso facilita com certeza. Aí você pode escolher o trabalho, pode escolher onde você quer morar, tal, então é muito mais tranquilo, né? Então, Sim, sim. Mas o mercado de Nossa. trabalho aqui, eu sinto que muitas pessoas que chegam, assim, é muito difícil você se inserir no mercado de trabalho se você não vem transferido, né? Eu acho que em todo o hum, país tem esse protecionismo local, assim, né? Nem chamo isso Uhum. nem acho que é preconceito, hum, é mais de você não ter experiência no país. uhum, É muito difícil você se inserir, né? Você tem que É. descer vários degraus às vezes e não é fácil, né? é, é. Uhum. E você foi em Verdade. 2008, que foi o ano da quebra da Lehman Brothers, Ah, nem né? me fale. E aí eu vim antes, né? A grande quebra da bolsa lá de 2008. E o hotel que eu trabalhava era um hotel que vivia muito desse público, né? Hum, Então eu trabalhei, sei lá, um ano, não lembro direito. E aí eu fui mandando embora. olha. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Mas aí, no fim, a empresa do Four Seasons é uma empresa muito correta, uma empresa canadense, eles são muito corretos. E foi tão difícil para eles mandar 20% do staff embora que eles ficaram procurando emprego para as outras pessoas, sabe? Fui Hum, recomendada para vários lugares para fazer entrevista. Então, assim, depois de alguns meses eu acabei me recolocando em outro hotel e as coisas foram andando, mas foi assim
aquela coisa de falar, ai meu Deus, desempregado em Nova York não é para os fracos, né? Porque o aluguel aqui é muito caro Aham, Uhum. e a vida aqui é mais aham. cara. E Você, aquele evento foi tenso. é. Você mora em que área aí? Eu Queens, moro no Brooklyn? East Village. Eu moro Esse... em Manhattan, mas eu moro Ah, no East Manhattan. Village. É. Chique. Chique. Eu já, Ô, Tânia. eu já morei no Queens muito tempo, hein? Não, muitos anos eu morei no Queens. Então, eu tenho uma curiosidade sobre o Four Seasons. Uhum. Você foi da Disney pro Four Seasons, né? Tipo, Isso. duas referências, né? De Sim, sim, customer da service hotelaria, também. sim, Como, sim. não é? E como é que foi? Eu sei que você não ficou muito tempo, mas como foi sua experiência trabalhando lá nessa rede? Ah, não, foi uma experiência também assim que eu levo para o resto da vida, porque o customer service deles também assim, atenção a detalhes, né? Do tipo, eles sabem exatamente o que você gosta. Então, se você vai em um hotel e você fala assim, eu quero o meu café com leite de aveia, eles vão colocar isso dentro de um sistema de computador que vai para todos os Four Seasons do mundo inteiro. Uau. E aí você vai, sei lá, na Uau. Maldivas, você fala, eu quero um café, o cara já traz o seu leite de aveia ali. E aí você fica com aquela cara tipo, what? Né? Então, assim, Nossa. e não só para as pessoas VIPs, entendeu? Porque aí as pessoas VIPs, celebridades ou aquelas CEOs, eles recebem outro tipo de tratamento, né? Realmente super customizado. Mas, assim, se você for um hóspede comum e você fala assim, eu gosto de um sabonete da L'Occitane, é o meu favorito. Aham. Eles vão lá na loja comprar o sabonete e vão colocar no seu banheiro, Olha né? que Mesmo que o Uau. sabonete dele seja ótimo também. Então, assim, e fica tudo, todos os seus dados ficam ali guardados. Então, é a mesma coisa da Disney. Esses momentos, assim, que dentro de um budget muito grande custa pouco, isso fideliza o cliente, né? Porque você Uhum. fica, assim, tipo, encantado Ah. com esses detalhes. Por exemplo, Você se sente especial, né? você se sente muito especial. É. Então, por exemplo, se você está chegando no hotel, a pessoa da recepção liga para a governança e fala assim: olha, a pessoa vai chegar daqui 10 minutos. A governança vai lá e enche sua banheira de água. Então, quando você chega, o seu Hum. banho está pronto. E aí você fala: meu Deus, Ai. né? Porque Ai, eu que é quero coisa agora. mais chata em hotel de você ficar esperando a banheira encher, né? E a banheira, e eles têm assim um jato na banheira. São detalhes assim, por exemplo, a cama quando eles fazem. Por exemplo, qual é a coisa mais chata quando você vai num motel? Quando você entra na cama para dormir, que aquele lençol tá preso assim, sabe? E aí você tem Uhum. que puxar e você Aham. chuta com o pé assim, você fica meio com raiva que fica Sim. à noite, antes de você chegar no quarto para dormir, no serviço, né, daquela do turn down, né, que é o serviço às 5 da tarde, mais ou menos, vai uma pessoa fazer uma dobra especial no lençol, que aí quando você entra na cama, você puxa, o lençol suavemente desdobra e aí você se Hum, cobre. olha. Você não fica com Nossa. aquela. Então, assim, são coisas claro que depois de uns tempos você acostuma, né? E você nem nota mais essas coisas, mas são coisas que eles pensam sempre, né? Assim, tipo de flor que você gosta. Então, se você gosta só de flores brancas, sempre vai ter flor branca no seu quarto. Então, assim, é uma coisa que, para mim, eu levei, assim, para a vida. Quem vem aqui na minha casa não vai ter que ficar brigando com o lençol. Né, assim, e aprendi a fazer essas coisas. Eu fui treinada assim de Uau. como limpar o quarto, como checar, assim, até eu brinco, minhas amigas falam, quando você vir na minha casa, por favor, não inspecione meu banheiro, não fique olhando se tem pozinho no cantinho, porque tem, né? E não que a minha casa seja super limpa também, mas assim, eu aprendi a inspecionar um quarto assim, porque ele tem que estar perfeito, né? As pessoas estão pagando Hum. no mínimo 500, US$ 600 por noite. E uma coisa muito legal lá do Four Seasons, que assim, eu vi várias celebridades, né, aqui em Nova York, assim, tipo, vi muito, trabalhei com um monte de celebridade e tal. E isso era uma coisa que eles também guardavam, assim, com muito cuidado, né, assim, de não deixar você conversar com as pessoas. Fica Deus que me livre, tietando, pedir né? uma selfie, né? Imagina, tipo, você pedir uma selfie, você vai mandar Ah. embora. E olha que dava vontade, assim, né? Mas Aham. ninguém fazia nada. E então, assim, eles têm essa atenção ao detalhe também, que é uma coisa que, e todos esses
esses trabalhos que eu tive me ajudaram a levar o trabalho que eu tenho hoje. Hoje eu trabalho num clube que é. Até eu estava brincando com uma amiga que aqui em Nova York existem muitos clubes que são do mesmo jeito que aqueles clubes na Inglaterra, né? Que são aqueles gentlemen's club, né? Que são clubes sociais dentro da cidade, né? Porque aí no Brasil o nosso conceito de clube é como se fosse um country club, né? No Brasil, né? A gente tem clubes dentro da cidade, mas que tem piscina, tem atividades para as crianças, tem restaurante, mas são áreas verdes, né, dentro das cidades, né? Aqui eles têm clubes de cidade que são clubes sociais, então as pessoas vão almoçar, as pessoas vão ver palestras, vão fazer festa de casamento, festa de aniversário, e eu trabalho num clube que são só para mulheres. Então o clube só tem Legal. sócias. E é um clube muito antigo, deve ter 115 anos. Para quem assistiu aquela série na HBO que chama Gilded Age, Ah, sim. então, é aquilo ali. Eu trabalho num lugar assim. E o clube é muito antigo, tem aqueles lustres de cristal, assim, parece que eu entro no túnel do tempo, assim, quando eu vou trabalhar. E ter tido esses trabalhos me ajudou a conseguir esse trabalho, porque eles sabem que essas empresas, né, a Disney, o Four Seasons, eles têm um customer service excelente, né? Então, assim, que eu fui Sim. treinada para tanto dessa parte de como lidar com o cliente, né, de como falar, de como me apresentar, dos gestos e tudo, até a parte técnica mesmo, né, de como colocar uma mesa, de como arrumar um quarto, como fazer uma cama. Então, isso me ajudou a conseguir esse trabalho que eu faço hoje, que eu trabalho na parte de eventos e governança desse clube. E, assim, é um trabalho que eu gosto bastante, mas que hoje é bem diferente do que eu fazia, né? Porque é um lugar muito menor, é um lugar super exclusivo. Para ser sócia é muito difícil, é só quem conhece as sócias que pode ser sócia. Então, é outra... Não tem nem placa na porta do clube, assim. Então, você nem sabe o que tem dentro daquele prédio. Uau. Caramba. É bem interessante. Mas para você trabalhar nessa área, por exemplo, quando você veio para Disney e tal, você já tinha uma fluência no inglês, assim? Porque é uma coisa que exige bastante, né? Todos esses trabalhos que você fez. Sim, sim. Em 96, minha santa mãezinha sacou o fundo de garantia dela e eu venho de uma família que ama viajar. Ama muito, assim, mesmo a minha avó, por parte de mãe, que é japonesa, minha Obatian, ela sempre gostou muito de viajar. Então, a gente sempre teve isso. E aí, em 96, minha mãe sacou o fundo de garantia dela e ela deu um dinheiro para mim e para o meu irmão e eu resolvi fazer intercâmbio, porque eu sempre quis fazer intercâmbio no high school, mas eu tinha muito medo de vir nesses intercâmbios de colegial, sabe? De ficar um ano nos Estados Unidos, eu tinha muito medo. E aí eu já estava terminando o colegial e eu falei, eu vou estudar inglês. E aí era em janeiro que eu poderia ir, né? E eu queria ir para um lugar que fosse calor. Aí eu falei, gente, onde que eu vou que é calor? Aí procurando. Califórnia. Então, mas a Califórnia era. Eu não sei por que que eu não. Eu fui para a Austrália. Ah, Austrália. Porque eu tinha feito um curso de mergulho em São Paulo, e aí alguém me mostrou alguma coisa da Austrália, porque a gente está falando de 1996, pré-internet, né? Então a gente escolhia as coisas através de um folheto, né? Um folheto, um folder da agência de viagens, né? Para as pessoas jovens, elas não conseguem entender esse conceito, que a gente fazia escolhas importantes para a nossa vida baseado em fotos num folheto. Mas era assim, né? Nessa vida Daria medo pré-internet. mesmo, né? Então eu não tinha tanta informação sobre intercâmbio. Existiam agências de intercâmbio, mas essas agências de intercâmbio, elas falavam o que estava escrito no folheto, né? E aí resolvi ir para a Austrália, e também porque a Austrália é um pouco menos caro que os Estados Unidos, né? Por causa do câmbio ali do dólar. E a passagem aérea, por incrível que pareça, era mais barata, porque era via Argentina que eu fui para a Austrália. Foi um voo de 24 horas inesquecível. Uau, E aí interessante. eu fui fazer esse intercâmbio, conheci muitas pessoas do Japão, muitas pessoas do Japão. E aí fiquei um mês, aí queria ficar um pouco mais, consegui estender meu visto, arranjei um emprego, trabalhava de garçonete, lavava louça, enfim, fiz de tudo um pouco. Eu morava numa cidade bem pequena lá na Austrália, que chamava Cairns, que é no nordeste da Austrália. Tem voo Perto direto do de... Japão para lá. Então, lá tem muito, porque lá tem um cassino, né?
Uhum. Por que será, né? É. E tem um grande cassino, assim, meio estilo Las Vegas, assim, né? Então, porque são poucas, não é toda cidade da Austrália que pode ter cassino, né? Então, eu conheci muitos japoneses no curso de inglês. Assim, quando eu cheguei lá, meu inglês era muito ruim. Assim, era ruim porque eu tinha estudado, fiz curso de inglês no Brasil, nem eram esses cursos caros, tal. E aí fiquei um mês lá e depois resolvi ficar mais 6 meses. Então, trabalhando de garçonete. Então, assim, meu inglês melhorou. E aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade de hotelaria, eu consegui um trabalho num hotel por causa do meu inglês, porque o meu inglês já estava um pouquinho melhor, assim. Mas hoje, olhando para trás, o meu inglês era muito ruim. Eu não sei como que eu trabalhava de garçonete. Eu lembro que eu trabalhava de Hum. garçonete num restaurante chinês. Então, você imagina, ninguém falava inglês no restaurante porque os caras da cozinha eram todos chineses e eles só gritavam. Eu lembro disso, gente, eles só gritavam. Porque para mim, eles falando, era todo mundo gritando. E as pessoas que frequentavam o restaurante, eram aqueles restaurantes chineses, sabe, que tinha peixe vivo, lagosta, né? Então era um restaurante assim, um pouco chique. E aí a dona do restaurante era uma chinesa, mas ela falava um pouquinho de inglês. E aí eu lembro que um cliente pedia as coisas para mim, aí ainda bem que restaurante chinês tem um número assim do lado do cardápio. Aí ele falava, eu Aham. quero chicken orange with blá 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 blá. E eu olhava ali no É. numerinho e falava 32? ali que é o 12, né? E aí eu rezava para eu ter entendido certo. E aí eu lembro que uma Nossa, que vez, medo! gente, mas sabe, eu acho que aquela coisa assim, a ignorância é uma bênção, porque você É, não entende metade com das certeza. broncas que você leva, né? Ainda vem Eu uma orelha entendia, ser pela tipo, outra, né? eu não entendia se a pessoa estava brava pela. E aí eu lembro que um dia uma pessoa pediu para mim uma taça de champanhe com morango. E eu não sou uma. Minha família é uma família comum do Brasil, classe média. A gente não tem o hábito de tomar champanhe na minha Champanhe. família, né? Então, né? Um prosecco, uma cidra ali no Natal. E aí eu cheguei para o cara do bar e eu falei, a pessoa quer um champanhe com straw, em vez de Stro- strawberry, porque eu só entendi o straw. Aí eu nem sabia que tomava morango com champanhe, nem sabia disso. Aí chego Aham. lá, o cara achou meio estranho, mas ele falou, bem, às vezes a pessoa tá com batom, né, não quer sujar o copo. Enfim, me deu o champanhe com o canudinho ali. Quando eu chego na mesa, a pessoa fica olhando pra minha cara, Cadê o morango? Figueira, ele falava, o que é isso? Mas eu não entendi o que a pessoa falava. Daí veio o bartender, aí ele mostrou para mim, sabe? Ele falou, isso aqui é um straw, isso aqui é um strawberry. Aí eu falei, Ah, ele ensinou. ele ainda foi querido. Aí eu falei, tá bom, né? E eu nunca esqueci, eu falei, gente, eu nunca mais vi ninguém tomando morango com champanhe também, de repente era uma coisa que a pessoa inventou, né? Mas era, e aí, mas essa, sei lá, essa vivência aí também me fez querer trabalhar nessa área de customer service. Eu gostei muito de Hum. trabalhar em restaurante, assim, sempre achei muito legal. E por isso que quando eu acabei voltando, eu fui estudar hotelaria. E aí, como eu falava um pouco de inglês, eu consegui passar também no teste da Disney, porque eles fazem um teste em inglês. Mas assim, toda vez que eu olho para trás, eu falo, nossa, tinha coisas no treinamento, assim, porque o treinamento na Disney, quando você chega, ele é 100% em inglês, não existe treinamento em português. E são americanos nativos, né, que ensinam desde tudo, assim, desde como você bate o cartão até como você usa o aplicativo. E tinha Uhum. várias coisas que eu não entendia. Tipo, tinha várias coisas que passavam assim, e tudo bem, né? Assim, acho que eu tenho muita empatia hoje por pessoas que recém-chegadas, assim, tenho muita paciência, porque eu trabalho na área de governança, né? Então, essa parte de limpeza, tal, tem muitos imigrantes que não dominam o inglês. Então, eu tenho muita paciência, assim, porque eu sei que não é Uhum. fácil aprender outro idioma em qualquer idade. Quando você está mais velho, é mais difícil ainda. Então, assim, eu tento ser uma pessoa, né? Às vezes aqui em Nova York você pega um taxista que não fala inglês Uhum. direito, assim, eu tenho É. muita paciência, assim, porque eu já fui essa pessoa que trazia o canudo em Uhum. vez do morango, né? Então, para mim, assim, como eu estava também num país, né, muito distante, eu pensava, talvez seja daqui isso, né? Não sei. E fora que quando eu fui morar na Uhum. Austrália,
vocês que já moraram no Japão têm contato com o australiano. O sotaque é completamente diferente. Sim, É, eu não. fui à Completa. Austrália. Eu nunca tinha escutado sotaque australiano na minha vida. Talvez quando eu vi o filme do Crocodilo Dundee. Good day, sir. Crocodilo Dundee. Eu não entendia nada que as Crocodile pessoas Dundee. falavam. Eu fiquei com uma família no primeiro mês, eu não entendia nada que eles falavam, eu só ria. Era isso que eu fazia. Aham. Eu falava, yes! Eles perguntavam as coisas para mim, eu falava, yes! E eu nem sabia o que eles estavam perguntando. Assim, você é uma idiota? Yes! Certeza, eu tenho certeza que isso aconteceu, assim. Porque o sotaque dele, eu fiquei morando um mês com uma família australiana mesmo, nativos de Aham. lá. Gente, eu não entendi. E eles não tinham essa delicadeza de falar um pouco devagar, sabe? Eu não entendia nada, às vezes. E esse negócio de intercâmbio é meio esquisito, assim, porque tem gente que é muito legal, né? Essas host Uhum. families, mas tem umas pessoas que, tipo, porque você paga, né, para morar na casa da pessoa, não é favor. Então tem Sim, gente sim. que usa É uma você boa meio de grana. babá. Eu lembro que É. essa pessoa, ela tinha umas netas, às vezes eu tinha que ficar cuidando das netas dela, mas como eu não entendia nada que eles falavam, ela devia ter perguntado, você quer trabalhar de graça? Eu falava assim, era tipo assim, Sim, Yes, yes. é isso, eu falava assim, I love it. I Silvio love it. Santos. exatamente, Você quer ser eu minha me escrava sentia, forever? Yes! e ainda ficava feliz. Então, de repente, ela me perguntou se eu podia cuidar das netas dela sem nenhuma remuneração, e eu falei, no problem, of course. E aí, depois, eu não posso falar que a pessoa estava me explorando, né? Porque, de repente, eu concordei. Mas tem muita história de terror aí com Host Family. Eu conheço várias histórias muito Eu tive ruins. sorte, assim, eu fiquei um mês só com eles, e ela até... Mas a Eu comida tive era sorte, muito fiquei só um mês. ruim. Só fiquei um mês. Depois, como eu comecei a trabalhar, eu consegui. Porque na Austrália você pode trabalhar, né, com visto de Aham. estudante. Holiday visa, né? Então, eu acho que pode trabalhar 20 horas por semana. Óbvio que eu trabalho mais do que isso, mas eu Sim. trabalhava mais do que isso. Mas aí eu consegui alugar um apartamento com mais 3 brasileiros, e aí a gente dividia as despesas e tal. Então aí eu nunca mais tive contato com essa família, assim, sabe? Não desenvolveu essa relação de afeto, sabe? Tipo, ela falou, perdi minha babá. Mas eu fui à Austrália, amei, amei, amei. Não, é Falei, maravilhoso. nossa, se eu fosse Eu mais quero nova, eu teria muito mudado pra voltar. lá. Aí comecei a assistir uns seriados australianos e aí tinha umas palavras muito estranhas, assim. Aí eu acho engraçado o jeito que eles falam, governor, governor, like what? E Governor, eles falam governor, water, né? Assim, wara, uma semana, what? para E mim, ele, assim, foi muito legal, mas eu até pensei em ficar lá, né? Mas eu era muito nova, eu tinha 22 anos, tava eu não tinha bom. estudado ainda, eu era muito nova, assim, foi um dos melhores, eu fiquei lá 8 meses, assim, foi maravilhoso, tipo, festei muito, né? Não tinha O rede pessoal social, é então legal lá, ótimo que né? não tem nenhum registro. As pessoas eram muito legais, né? Não tem nenhum registro. Né? Tipo, não confirmo nem nego que Né? rolou Que dançar em algo cima da aconteceu. mesa, É. né? Que não Aqui aconteceu. não fui eu não, confundiu. Japonês é tudo E igual. exatamente. E assim, conheci muita gente legal, viajei muito de mochila lá, viajei de ônibus, mas o negócio da Austrália, acho que todo mundo que vem fazer um tipo de intercâmbio é que, assim, qual era o jeito que eu podia conseguir para ficar, né? Porque eu não tinha nenhuma formação, né? Então não tinha como eu tentar uma permissão de trabalho e tal. E minha família não tinha condições de bancar uma faculdade, assim, isso realmente era uma possibilidade que não existia. Então é uma coisa que eu penso também assim, porque eu gostei muito de morar lá, as pessoas eram muito legais, a cidade era muito legal, La Cairns é uma gracinha de cidade. Mas eu lembro que as pessoas andavam descalço na rua, eu achava o máximo. Eu achei o pessoal Né, muito legal, assim, laid back, é, tudo muito muito aberto, né? As pessoas muito queridas, assim, eu as achei. pessoas, eu achei mais legal assim, tipo, você vai no restaurante, aqui no Japão eles são obrigados a ser simpáticos, né, ser educados e Uhum, tal. Então eles são super educados, tal, mas você vê que é da boca pra fora, que é treinado. sim. É igual nos Estados Unidos. Estados Unidos todo mundo é muito falso, né? Todo mundo É. pergunta, how are you? No caixa Hi do honey, supermercado. hi. I have a É, nice day, mas assim, não tá nem tá pensando no que vai comer na janta, né? é, E na É. Austrália exatamente. eu já senti diferente, assim, quando
por exemplo, pedir um prato lá, aí vinha a garçonete falando, nossa, você tá bonito, não acho que eu vou comer um também. Sabe? Mas você sentia que era uma coisa natural, assim, que realmente ela Sim, falou, sim. ela realmente ia comer aquele negócio, porque ela falou, cara, eu nunca vi tão, parece bem gostoso mesmo. Então, essa foi a impressão que eu tive, assim, dos australianos em geral, né? Que as pessoas eram muito legais. Mas eu conversei com alguns australianos, eu tenho amigos lá e tal. E aí eles falaram, mas não é bem assim, né? Nem todo mundo é legal aqui e tal. Eu falei, não, Assim, eu saí de lá imagino, também com uma é, experiência muito positiva, assim, não é? Eu fiquei pouco tempo, mas eu saí de eu lá, assim, gostei muito, muito. muito triste, na verdade, assim, que eu tinha que voltar para o Brasil, né? Mas É. tinha que voltar para estudar e tal. Minha família falou, a gente não vai te bancar aí de jeito nenhum, porque ninguém, né? Tipo, meu dinheiro não é capim. E eu não tinha como ficar mais, né? Aí eu teria Aham. que pensar em ficar indocumentada, e assim, É. não passava pela minha cabeça porque Complicado. era muito complicado. Mas é um país assim que eu quero muito voltar, assim, quero muito levar meu filho quando eu estiver um pouco mais velho, porque é muito bonito o país, né? É. Muito, e assim, eu tenho ótimas lembranças de lá, assim. Eu tenho uma prima que mora lá hoje em dia. Sabe o que eu lembro? Que tinha muitas meninas japonesas na minha escola de inglês, né? Porque eu fiz 2 meses de curso mesmo, né? E Uhum. aí a gente andava muito de bicicleta lá, porque era uma cidade pequena. Gente, eu sou brasileira, né? Eu andava de Havaiana, de bicicleta, Uhum. sei lá, era calor também, né? A gente tá falando de um Aham. lugar que é igual Fortaleza, assim, é tropical. Então eu andava de, sabe, vestidinho, né? Às vezes ia com biquíni por baixo, que ia pra praia depois, não sei o quê. As japonesas, elas andavam de bicicleta de meia calça. Eu ficava impressionada, como que não. Eu ficava pensando, que marca de meia calça que essas mulheres têm que não desfia? Porque eu não ia conseguir nem subir na bicicleta sem desfiar. E elas andavam de meia calça, sabe? Tipo, com um chapeuzinho branquinho, assim. Eu tô falando de pessoas jovens, né? Eu tinha 22 anos, com um Sim, chapeuzinho branquinho, assim, é que aqui aquele elas são, chapeuzinho que elas tem são aquele. contra sol, né? Elas não É, podem se queimar, então, não. e aí, ai, gente, eu tive histórias bizarras daquele lugar. Eu tinha um roommate que ele era muito bonito, ele era italiano, mas muito bonito. Ele era modelo na Itália. Morava eu, ele e mais 2 meninas brasileiras, mas era todo mundo amigo. E ele começou a namorar uma menina do Japão, uma menina linda. Só que aí, um dia, bateu a máfia japonesa no nosso apartamento, Eita. procurando por ele. Tipo, eram uns caras da máfia mesmo, porque a minha outra amiga que morava comigo, ela é Nikkei também, do Brasil. E ela falou, Tânia, eu olhei para a mão do cara e tava faltando pedaço. Dedinho. E aí Nossa. ele falou, a gente está procurando o Henrico, não sei o quê, porque ele namora com a... Lembro até hoje o nome da menina, ela chamava Naoko. Ele está namorando com a Naoko e ela é namorada do nosso chefe. Aí eu falei, gente, esses caras vão Uh, tacar uma bomba no nosso apartamento. Aí a gente uau. falou: olha, o Henrico não. Aí você imagina duas brasileiras falando inglês macarrônico, com os dois japoneses falando inglês macarrônico Mais também. Você macarrônico ainda. imagina? Aí a gente falava: não, ele não tá aqui, ele tá trabalhando. Onde que ele trabalha? A gente nem sabia o nome do lugar que ele trabalhava, nem, né, assim, era coisa, ele era nosso roommate, assim, mas a gente não sabia todos os detalhes do horário dele. Aí ele chegou em casa, a gente falou para ele, falou, Henrico, esses cara, ele falou, não, esses caras me acharam e falaram para mim que eu não posso namorar mais com ela, porque ela é namorada do chefão. Safada ela, né? Que tava namorando Aí a dois, gente, né? é, e aí a gente falou, olha, você vai ter que terminar com ela, porque a gente não tem condições de aguentar isso aqui, né? Tipo, eles vão matar nós aqui, a gente vai parar lá na boca do crocodilo daqui a pouco. Aí, né, lá na cidade onde a gente morava tinha muito crocodilo, né? Porque era um Ah, lugar meio Aham. pantanoso. E a gente falou, gente, eles vão jogar a gente nessa sacas valas lá, ninguém nunca mais vai achar a gente vai virar comida de crocodilo. E aí ele terminou o namoro, porque ele falou para ela, brigou, tipo, falou, você me colocou numa cilada, né? Imagina, né? Não, Ele era primeiro um você cara, estava tipo, me traindo, né? Vamos começar por ali, não, né? ele Depois. nem, mas gente, ele nem entrou nesse negócio, ele ficou com tanto medo dos mafiosos que ele falou, gente, ele falou isso porque eu sou italiano e eu fiquei com medo da pior, máfia né? dos japoneses. E ele falou assim, porque os caras eram E muito mal acusar encarados. Nossa, eles usavam óculos, Ray-Ban, assim, parecia, eu lembro que eu me coisa de senti num filme. filme, eu falei, gente, eu achava que isso não existia. E aí quando a gente voltou para a escola, sei lá, no dia seguinte, a menina estava lá na escola.
E aí que a gente começou a notar como ela era uma pessoa muito arrumada, tipo, porque todas as Hum, japonesas eram arrumadas, mas ela era extra arrumada. Então, assim, ela tinha bolsa Chanel, ela hum, tinha joias, sabe? Tipo, joias da Cartier. Como eu não sou uma pessoa ligada nisso, daí que eu notei, eu falei, gente, por isso que ela vinha toda arrumada para a escola, porque tinha alguém pagando as contas dela para ela, os boletos dela, É, ainda ela ia no mas shopping. aqui é normal, a meninada aqui, ela sai com os velhos, que são cheios da grana, e Então, eles dão essas coisas de marca aí pra elas, menininhas aqui, é então, aí eu normal. fiquei Hum, assim, eu falei, gente, né? E aí eu e a minha amiga, que ela era Nikkei também, só que a gente é brasileira, né? Então a gente era frita de sol, né? Anos 90, né? A gente com câncer de pele mandou lembrar. A gente vivia na praia, a gente era tipo, parecia que a gente era do Havaí, de tão queimada de sol que a gente estava. E aí as meninas japonesas falavam pra gente, vocês têm que usar protetor solar, e a gente ria na cara delas, né? E elas falavam, não, porque não é bom para a pele de vocês, Ah, vocês sou vão para a brasileira, praia. filha. E elas falavam assim, não. Aí elas falavam, vocês têm que usar protetor solar. E a gente ria, porque a gente usava aqueles biquíni assim, sabe? Aquele biquíni que era só para não Aham. fazer marca. E elas falavam, nossa, não é bom, porque no futuro vocês vão ficar muito velhos. E a gente falava, tudo bem. Imagina, eu tinha 22 anos. Então, a última coisa que eu estava preocupada era É protetor como que eu vou ficar solar. velha. Mas, O protetor 70 solar. anos sem ruga, mas você tem 70 anos, filha. Não É, tem problema. Mas é engraçado porque essas coisas assim da cultura japonesa sempre acabam tropeçando assim na minha vida, né? Apesar, né, que eu falei, sim. minha família não ter vivido nunca no Japão, eu sempre acabo tropeçando com essas coisas assim muito loucas assim que eu conheço, ou com pessoas, acabo fazendo amizade com pessoas que são do Japão, né? Porque acho que eu fico. Olha aí a gente agora, né? É verdade. Não, mas eu acho que tem uma. Porque a gente tem uma familiaridade, até mesmo. Eu tenho amigas aqui em Nova York, assim, a minha melhor amiga em Nova York aqui, ela é Nikkei também. Porque tem coisas que só. E assim, você tem que ser Nikkei do Brasil, né? Que são coisas que você viveu na sua infância que Sim, talvez pessoas que não sejam descendentes de japonês tenham vivido outras coisas, né? Então, eu acho que sim. Uhum. quando você imigra, você acaba procurando esse ponto em comum, né? Assim, até essa minha amiga, às vezes ela vem me visitar e aí ela sempre traz uma planta e uma comida. E aí eu sempre falo para ela, falo, Vivi, a gente já virou duas batianzinhas que fica trocando planta e que nunca vai na casa das pessoas sem levar Sem uma levar alguma comida, coisa. Uhum. né? Vai, chega e nunca vai embora com o Tupperware vazio. Então, assim, são coisas, né? São coisas assim que para a gente, entre aspas, é normal, mas que talvez em outras culturas não seja, né? Então, quando você encontra com pessoas assim, aquele dá tipo aquele quentinho no coração, É assim. Por isso verdade. que o Gui sofre, né? E não tem nenhum japonês aí em Ohio. É verdade. Não, pior que eu descobri que tem uma. Eu moro do lado de uma universidade aqui, né? E Uhum. essa universidade faz intercâmbio com o Japão. E eu descobri que tem uma professora japonesa que, tipo, ela se recusa a se aposentar, então ela tá lá ensinando até hoje. Mas mesmo assim, eu nunca esbarrei. Eu vi já asiáticos, mas assim, alguém falando em japonês, não, sabe? Então, a gente tava conversando antes aqui do podcast, da gravação, fazendo esquenta, que se eu esbarrar com alguém, nossa, essa pessoa que se cuide, porque você é aquele Vai ser grude. o stalker assim, Stalker, total. é. Tava pensando nisso em japonês. Tocas, tocas, toca. Stalker, tchau. É. E Vai chegar na sua casa uma ordem judicial para ficar, tipo, não sei quantos metros longe da pessoa. Eu já sempre fugi de tudo que é japonês, né? Nunca quis, criei birra desde criança. Não gostava quando via japoneses juntos lá no Brasil, achava um saco quando começava a falar em japonês, achava uma falta de respeito que eles ficavam rindo e falando em japonês, olhando para os outros e rindo, né? Olhando para os gaijin, né? Que os japoneses no Brasil, os Nikkeis no Brasil se referem aos outros brasileiros como estrangeiros, né? Sim, E sim. aí rindo e tal, sim. eu não gostava e nunca quis vir ao Japão, assim, vim aqui passear e tô aqui quantos anos? Desde 2004, né? É, Quase 20 quase anos 20 aqui. anos. Eu estudei num colégio que tinham muitos Nikkeis em São Hum, Paulo, porque eu estudei no colégio na Vila Mariana, para quem é de São Paulo, ah, né? ah, Mas eu sempre fugia.
E também porque, como eu sou mestiça, era sempre a primeira coisa que as pessoas falavam para mim. Ah, você é mestiça, Ah, é que né? no Brasil você estragou a raça, Sempre. né? Sempre as pessoas faziam esse primeiro comentário, que eu É, acho que talvez não vem de um lugar ruim para todas as pessoas, mas sim. era sempre, antes de eu ser a Tânia, eu era mestiça, Ah, né? eu Então achava mais legal ser mestiça. eu peguei aquele ranço assim. E aí eu andava com poucas pessoas, mas o colégio que eu estudava não tinha jeito, porque sei lá, era muito japonês que tinha naquele colégio. E aí a gente ia numas baladas que só tinha japonês. E eu queria cavar um buraco e me enterrar. E aí eu comecei a ir em baladas que não eram só de japonês, mas era muito engraçado, assim, porque, que eu falei, por mais que eu ficava tentando fugir, sempre aparecia uma pessoa no meu caminho, tá vendo? Igual você. Pois Você é. acabou indo morar no Japão. Então, e eu acho que hoje no Brasil, mesmo aqui nos Estados Unidos, assim, que eu sigo pessoas mais novas do que eu, tenho 49 anos, que existe um movimento muito legal dessa identidade amarela, que era uma Uhum. coisa que, quando eu era adolescente, isso, isso, imagina, não existia isso. Então, você, né, assim, das pessoas se identificarem, das pessoas também falarem das suas dores, falarem e das dificuldades também, né? Porque eu acho que a gente passa por muitos estereótipos e que às vezes acabam tentando moldar, né? Colocar a gente numa caixinha assim, e quando a gente não quer ficar nessa caixinha, você não sabe o que fazer, né? Uhum. Então eu acho que isso que é uma coisa que eu fico pensando assim que e eu acho que aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu também fui colocada numa caixinha, né? E aí, eu não sei para você, Gui, como você fala o quê? Que você é latino, que você é asiático, que você é other? Como que você se identifica aqui, né? Porque as Então, pessoas olham para Brasileiro, você e né? falam, Brasileiro, né? né? Então, Quando eu tava aí, é, eu falava que era brasileira. Aí todo mundo, Brazilian. Aí, beleza, carnaval, samba. Aí já mudava a forma como as pessoas te tratavam, né? de tratamento, né? Mas Não, eu eu acho que também, eu essa me questão, eu acho que essa questão, assim, só desculpa, né? Mas Não, não, esse movimento do amarelo tem duas questões, eu acho. Houve um ódio violento por causa da Covid, né? Que os uhum. asiáticos em geral foram muito atacados, não importa se sim. japoneses, chineses, enfim, Sim, que com as pessoas certeza. não sabem diferenciar, né? Um japonês de um filipino, por exemplo, o que eu acho um absurdo, mas enfim, asiático é asiático para eles é tudo igual. Sim. Então houve assim um ódio profundo e depois, acho que, principalmente para o Hollywood, eles tentaram dar uma mudada nisso e falar, não é bem assim, né? Então, agora, por exemplo, com a Michelle Yeoh ganhando o Oscar e tal, houve essa revitalização nos últimos anos. Eu acho que teve essa tentativa de, olha, vamos fazer com que os asiáticos sejam bem vistos, né? E teve o K-pop, né? K-pop cresceu demais. Então, tudo isso acho que influenciou nessa questão do orgulho amarelo, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi impulsionado por uma necessidade que veio desse ódio profundo que foi criado pela Covid, e aí depois está se transformando, assim, o que é bom, né? É um movimento bom, mas... É, Sim, fazendo essa coisa da Covid que a gente estava falando antes aqui sobre Nova York, né? O Nova York foi o epicentro da Covid nos Estados Unidos, onde teve o primeiro caso de Covid nos Estados Unidos, foi numa cidade dormitório aqui de Nova York, e Nova York teve todas aquelas imagens, né, da Times Square vazia, tal. Eu fiquei com muito medo de sair de casa por um momento por causa desse ódio aos asiáticos, né, que eles Sim, falam do mataram Asian gente aí, hate. né? É. Concordo muito com a Hilda que Hollywood quis meio limpar a barra, né? Hum, Porque nada disso é por acaso, né? Nada é, disso é sorte. é. Tudo isso é muito pensado de criar esse movimento mais Uma onda positivo, né? positiva, é. Mas assim, eu para mim, por exemplo, o K-pop, eu acho assim, para mim que tem um filho menino e talvez o Gui se identifique com isso, é tão legal ver ah, outras pessoas achando homens asiáticos bonitos, exato. Isso que eu ia né? Eu acho falar. isso maravilhoso isso, porque eu não tinha essa referência. Uhum. Sim, Homem isso que bonito eu ia para mim falar. era o Tom Cruise. Exato. A gente Só. cresce com. Depois desse movimento, né, do Stop o Asian Cry, Asian Asian Hate, hate. esse movimento de orgulho amarelo, que se diz, né? Eu parei muito para pensar, porque eu também, nessa época do Covid, eu tinha acabado de mudar para Flórida. E na Flórida Uhum. tem muitos idosos, assim, e esses idosos às vezes
né, não generalizando, mas tem muita gente, assim, preconceituosa na Sim, Flórida. E lá como as leis, assim, por exemplo, de arma e tal, são bem mais liberais nesse ponto, tipo, você pode ter o porte de arma e tal, sim, é. você, de verdade, essa foi a primeira vez na vida que eu me sentia como uma minoria, porque, assim, como eu morei no Japão, Sim. eu nunca, né, eu não era uma minoria no Japão, né? Aí vindo pra cá, só que assim, eu acho que quando você cresce com essa mente, sabe, tipo, olha, eu não faço, que eu estou, sabe, rodeado, assim, de outras pessoas, eu nem percebia isso, entendeu? Aí quando eu vim pra cá, e durante essa Covid, de tanta ver notícia de pessoas sendo assassinadas e tal, brutalizadas, que eu comecei a me sentir como uma pessoa, assim, em risco, às vezes. Então, tipo, eu ia pra É, tipo, você academia. tem um alvo nas suas costas, né? Exato, exato. E eu nunca senti assim. Aí só que eu parei pra pensar em outros aspectos, né? Tem esse lado do marketing, né? Que as empresas se aproveitam mesmo desse movimento, mas também tem essa coisa que você falou, de que a gente, bem ou mal, até no Brasil, sem querer militar e tal, mas a gente cresce com. Nos Estados Unidos é muito bem discutido isso, com o que é o ideal da beleza. Geralmente é um ideal branco, né? Assim, Sim. isso no Brasil, nos Estados Unidos, e é uma coisa que fica quase no subconsciente nosso. Então, depois que eu comecei a ter esses movimentos, para pensar, nossa, por que tipo, eu realmente, eu olhava um ator, tipo, Jackie Chan, nunca foi um símbolo, Sexual. sabe, sexual na minha cabeça, É, assim, então. sabe? E Não, é. mas você começa a criar, tem que, de verdade, abrir a mente, né, nesse ponto. É porque eu tava vendo um negócio na Netflix que era, acho que era no Hulu, com um artista plástico sul-coreano e ele chama David Cho. Hum, Ele até tá nesse novo seriado da Netflix que chama Beef, é. que é com Ah, a, sim, com sabe, que a é ela, com a sei, Tá fazendo aquela maior comediante, sucesso né, aí. É. é com o maravilhosa. Steve Yeun, é o Steve Yeun e a Acho que Ellie é Wong. Ellie Wong, né? Wong, né? Acho que ela é descendente de chineses com vietnamitas e o Steve Yeun, eu acho que é coreano. E Ellie Wong. ele falou assim que ele estava vendo esse Steve Yeun, ele era do Breaking Bad. Hum, E ele era um cara meio galã, assim, né? Ele é um cara bonito. Uhum, Ele é um tipo padrão asiático, né? Porque agora tem o padrão sim, asiático também, sim. mas tudo bem, a gente chega lá, né? Eu acho que são passos andando para frente, né? E aí ele falou assim que a primeira vez que apareceu na televisão aberta americana um homem asiático fazendo sexo com uma mulher branca de uma maneira sexy, Uhum. não porque as pessoas tinham pena dele ou era uma chacota. E ele falou assim, só que ele é artista plástico, esse cara, o David Cho, ele é completamente maluco. E ele falou: eu chamei meu pai e minha mãe para ver essa cena comigo, porque ele falou: isso aqui é um momento histórico na televisão. Ele falou: e os pais ficam super constrangidos, Chamou os pais imagina. pra ver. Aham. Os pais, porque eles falaram: vocês têm que ver isso. Né? Ele é completamente. Maravilhoso. Ele é muito amigo daquele chefe, David Chang. E aí ele conta isso num episódio, depois eu mando para vocês, é que eu esqueci o nome da série. E ele falou assim, porque isso é muito importante, que aí ele falou, ele é de Los Angeles, ele é sul-coreano, foi para os Estados Unidos pequenininho, ele deve ter uns 45 anos, talvez, e ele falou, poxa, eu cresci sem ter esses referenciais estéticos, sofri muito, imagina aqui nos Estados Unidos, né, nós não fizemos high school aqui, mas ele falou, eu fui colocado numa caixinha, que não era um homem viril, que eu tinha que ser bom em matemática, né? Que eu tinha que É. ser bem comportado, né? Ele falou, imagina, ele é artista plástico. E aí ele estava falando isso, né? Que ele era artista, que ele gostava de pintar e hoje ele é um artista muito renomado e que faltaram essas referências dele como homem, né? E eu acho que eu como mulher crescendo nessa mesma época, eu nunca tive nenhuma referência de uma mulher asiática bonita. Hum. Nunca. Nem Uhum. na minha família, porque eu não achava ninguém na minha família bonita. Minha família que não me escute, né? Sua Porque eu família não tinha escutando agora, referência. parou. Parou, né? Tipo, né, assim, A gente tinha referência, mas que vinha dos japoneses, né? Então a referência de beleza então eu tinha dos esse japoneses em relação aos japoneses. não era a referência do Brasil, né? É, Porque todo mundo no Brasil é mais redondinho, né? é. Mais moreno de pele, né? Hum.
E assim, a única referência que eu tinha de mulher japonesa na televisão era a Rosa Miyake. Eu ia falar dela agora. E aí Ela era. É, ela tinha aquela plástica, né? Que ela fez aquela aquela plástica da cara assim. dobrinha, né? Aquela cara, né? Ela Mas é ela era. pré-botox, mas ela já. Mas ela era o ponto de referência de Tava- beleza para japonesada, né? Que assim, para as Nikkeis era, olha, Rosa Não, Miyake. mas aí eu falava, gente, mas eu não quero ser a Rosa Maria, eu não quero ter aquele, Eu aquele também não, eu cabelo de achava horrível, permanente, né? E ela era muito magra, né? Ela transitava entre o padrão brasileiro e o E padrão japonês, japonês, né? Uhum. Porque acho que, né, talvez viajasse para o Japão com frequência e tal. E aí eu lembro assim, aí que outra referência que eu tinha, é assim, que eu falei, eu tenho 49 anos, tinha a Miss Nikkei, que tinha no Brasil, Nem sei. tinha um concurso de Miss Ah, é? que era patrocinado por essa imagens do Japão aí, sei lá, aqueles jornal japonês. E aí tinha esses concursos de Miss. Hum, Ai, mas era tipo, palhaçada. era muito triste. Mas a gente não via nos canais abertos, né? Não tinha uma apresentadora na televisão, um jornalista, um ator, né? É, Não existia ninguém. Eu acho que a primeira referência de grande mídia que eu tive de atores, Nikkeis, foi a Sabrina Sato. Isso não faz muito tempo. é. Faz Uhum. pouco tempo, né? No Brasil, o E, bem, japonês ele é o bom de matemática, ele é um engenheiro, ele é um médico, né? Ele é o cara confiável para você fazer negócios e nossa, tal, né? Não é artista. e a gente cresce nessas coisas, e eu Sim. acho que muitas pessoas passaram por esse que você tem que ser bom em matemática. Eu nunca fui boa em matemática. Nossa. E eu fui estudar exatas no colégio, porque Eita. se eu não fosse ir para exatas, eu ia ser a única não Nikkei em humanas. E aí, e no fim eu acabei indo para uma área de humanas, porque é o que eu gosto de me comunicar, mas eu fui fazer engenharia no Brasil, e só me serviu para fazer amizade aquela faculdade. E fiz, tipo, tenho uma amiga que até hoje é minha amiga, e foi muito difícil, assim, que eu fico pensando, se eu não tivesse que me encaixar nesses moldes, será que a minha Uhum. adolescência não teria sido um pouquinho mais fácil, assim, ou menos difícil, né? Porque é uma época difícil da vida que a gente está se encontrando e, né, questionando os pais, tal, questionando tudo. Então, assim, eu penso que hoje, olhando para o meu filho, que ele não vai ter que passar por isso, que eu não vou colocar esses limites ou esses tem quis, né? Essas Uhum. imposições que acho que toda a família Nikkei, não toda, né? Mas pelo menos na minha tinha. Então, assim, Sim. não gosto de generalizar, mas na minha tinha É, essa pressão. acho que dá para generalizar, eu acho, em relação aos Nikkeis no Brasil, né? Que são atitudes muito semelhantes, né? Dos Nikkeis, né? Comportamentos muito E eu acho que semelhantes. aqui nos Estados Unidos, quando eu encontro pessoas que são da primeira geração ou segunda geração, né, porque eu já me considero meio quase terceira, que também tem essa coisa do modelo asiático, né, de ser bem. Eu converso com algumas mães da escola que são sul-coreanas e elas foram criadas assim, ou é médico, engenheiro ou advogado. Hum, Eu acho que tem essa pressão, né, que a gente estava falando que é. você tem que ser sempre o primeiro. Uhum. Então você tem essa Aham. pressão de você sempre o primeiro e eu fico sempre muito pensando que hoje a gente tem mais acesso, né, na saúde mental das pessoas, né? Sim. Porque não é todo mundo que serve para ser médico, engenheiro, advogado, e você crescer pensando que você vai decepcionar sua família é um fardo muito pesado para se carregar, né? Hum. Porque, né, eu pelo menos coloquei um filho no mundo para ele ser uma pessoa de bem, mas eu não fico colocando essas expectativas nele. Eu quero que ele seja um cara legal. É só isso que eu quero. Uhum. Que ele seja um Uhum. cara honesto, que ele seja um cara que ele seja feliz. Uhum. Mas se eu colocar essas expectativas né, o filho não corresponder às expectativas, né, na cultura asiática, a família é muito importante, né? Então, você decepcionar sua família é uma coisa muito doída, né? Você não faz isso com leveza, né? Eu acho engraçado assim, eu acho a família dos Nikkeis, né? Porque, por exemplo, família aqui no Sim, Japão não tem muito peso, não. Né? Assim, então, as crianças, assim, quando elas crescem, elas vão embora. Tem aquela coisa do Chonan, né? Que é o filho mais velho, ele tem que cuidar, é obrigação dele cuidar dos pais quando eles ficarem mais velhos. sim. Mas, assim, ele não faz porque gosta, não. Ele faz porque é uma obrigação, né? Aqui não tem esse peso de família, não. Tem casos horrorosos aqui
de gente que mata a família inteira, mata a irmã porque estava ouvindo música alta. Tem umas coisas meio bizarras aqui no Japão em relação à família. Eu não acho que elas sejam muito assim, não. Mas as Nikkeis, eu acho até pelo fato de ter saído daqui, até por Sim. uma questão de autoproteção, né, estando em um outro país diferente e tal. Então eles se juntaram a outros Nikkeis e tal, e eles mantiveram determinados comportamentos, determinadas atitudes, assim, que eles consideram de pessoas de bem, vamos dizer assim, né? Por isso, eu acho que no Brasil é um pouco diferente. Mesmo a questão das famílias Nikkeis, é bastante diferente das famílias japonesas mesmo, né? Que não tem um elo assim, muito forte, né? Agora, para Mas a sua percepção como moradora do Japão é que talvez no pós-guerra isso mudou, assim, porque foi um período muito é possível, né? difícil, É, enfim, né? é possível. Acho que, assim, o pós-guerra trouxe eu acho assim, teve o pessoal que realmente trabalhou muito, porque você imagina que em 50 anos eles saíram do total fracasso da Segunda Guerra Mundial para serem a segunda maior potência do mundo. Assim, isso é uma Exatamente. coisa extraordinária, eu acho, né? Foi um Sim, feito histórico. Só que, assim, essa geração que veio depois, essa geração do pós-guerra, ela tem até nome aqui no Japão, eles têm um nome específico para eles, que são as pessoas que levantaram o Japão de uma forma extraordinária e muito rápida, em termos de história, né? 50 anos é nada, né? Só que agora, essa geração que tem vindo agora, é desgraceira, né? Porque teve tudo na mão, pegou o uhum, Japão muito bem, então está muito mal acostumada. E aí vieram as crises, né? O Lehman Brothers teve uma influência muito violenta aqui no Japão, porque o Japão depende muito de importação e exportação, né? sim. Então vem sofrendo até hoje. Depois, em 2011, ainda teve o tsunami e tal, que foi um baque violento também para o país, e até hoje não se recuperaram economicamente, né? Então, qual que era a pergunta mesmo? Não, assim, dessa coisa do pós-guerra, eu sou fascinada por esse É, assunto, porque eu nunca fui para o Japão e eu gosto muito de entender, assim, essas diferenças, né? Porque essa coisa, né, eu conheci algumas pessoas que são japonesas do Japão aqui, e é tão diferente, né? É exatamente isso, a relação que eles é, têm com a família, é. a relação que eles têm. Ah, o senso estético deles é diferente. Assim, eu sou fascinada por entender todas Eles têm. essa problemática do Japão também, sabe? Essa coisa do É, feminismo no Japão, ou é, do não não feminismo, feminismo, machismo né? violento que até hoje Né? De persiste, né? entender É. tudo isso, assim, mas de saber que teve que ser assim para o país poder se reerguer, né? Assim, todo mundo focado Eu acho que eles nesse são muito objetivo, né? determinados, né? E eles tinham Então, esse objetivo de crescer, eu acho que até pelo orgulho, aquela coisa, o japonês é muito orgulhoso, né? Então ele tinha sim, essa questão do orgulho. Tanto que eu acho que essa admiração que eles têm pelos americanos, que é um negócio meio doentio, que a gente não consegue explicar, porque eles têm uma adoração fantástica. Então eles tentaram copiar a cultura americana do jeito deles, né? Do jeito que eles acham que o sim, sim, americano é, né? Que é uma visão deturpada. Eu lembro que até quando eu estava em Los Angeles, que a gente estudava, tinha umas japonesinhas lá, elas se vestiam como prostitutas, né? E a gente falava, nossa, elas pensam que americano se veste assim, né? É uma visão de filme, sei lá, que elas não sei. Mas é uma coisa que a gente vê aqui, que elas tentam muito imitar os americanos, em tudo. E até na língua, né? Hoje tem uma influência violenta aqui na comunicação. Eles usam muitas palavras em inglês, obviamente que eles não sabem falar, então assim, a pronúncia é horrível, mas eles usam aqui, por exemplo, garfo, faca, essas coisas do dia a dia, leite, eles falam tudo em inglês, não usam mais em japonês, ah, né? tá. E isso é reflexo do pós-guerra, né? Mas é muito interessante você pensar que os Estados Unidos jogou a bomba atômica, né? É, Exatamente. verdade. Eu não consigo Exato. entender essa parte, que eu falei, gente, mas peraí, né? Existe uma ligação profunda política entre os dois hoje, né? Porque pela necessidade, eu acho que os Estados Unidos aqui é um lugar estratégico para os Estados Unidos em relação à China, à Rússia, Coreia do Norte. Então é um lugar Sim, estratégico para sim. eles. É por isso que essa aliança funciona. E fora, assim, importação e exportação, que é muito grande entre os dois países, né? Então, dinheiro fala bem alto, né? Não, sim, isso eu até acho super compreensível, mas é que é muito interessante que culturalmente isso, por exemplo, eu falo, por exemplo, a minha avó, ela saiu do Japão antes da guerra.
E mesmo como ela vivia, né, ela frequentava aqueles bunkyos no Uhum, Brasil, lia jornais japoneses desde que começou a ter, né? uhum, Então ela também não tinha essa animosidade com os Estados Unidos. uhum. Mesmo ela muito longe do Japão, ela também achava legal os Estados É. Unidos. E eu lembro quando criança eu falava, gente, mas não foi que jogaram a bomba lá, né? Lá perto da sua cidade, Eu acho que também né? tem Tipo, um então eu sentimentozinho acho que de. rolou essa lavagem cerebral em todo mundo, É, assim, né? No Brasil mas teve, também, eu as acho, mas pessoas. eu acho que teve um sentimentozinho de culpa, né? Porque o Japão atacou Pearl Harbor primeiro, Não, sim, né? ali ninguém era santo, né? Vamos É. combinar Não, que então, como eles atacaram ali primeiro, a gente não, falou, pô, olha né? aí, ó, foi mexer cutucar a onça com vara curta, se ferrou, né? Então, eu acho que Então. eles têm meio que essa posição, não sei, que é uma coisa que não dá para entender mesmo. Que você fala, E como, né? mesmo os Estados Unidos, eles têm zero ranço do Japão, É, né? É zero. Eles têm mais. Por exemplo, eu tenho um chefe que ele é polonês. E ele fala assim que na Polônia as pessoas têm muito. Eles têm um problema muito grande na Polônia porque a Polônia ficou conhecida como o lugar dos campos de concentração, né? uhum, E que a Polônia não tinha nada a ver com a história, né? Aqueles campos de concentração foram montados pelos alemães. A Polônia só estava ali no meio do caminho é, entre, né, a Europa, a Alemanha e o resto da Europa. E que eles têm um sentimento de muita, assim, tristeza que por que não falam que o campo de concentração era da Alemanha, né? A Polônia uhum. ficou conhecida, né? Se você fala assim, Polônia, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Auschwitz. Não é? É, Exatamente. E aí eu vejo assim que os Estados Unidos, eles meio que limparam a barra da Alemanha, limparam a barra do Japão, porque existia esse interesse econômico, sim, né? Nada. Então eles não estavam preocupados em limpar a barra da Polônia, é, porque a Polônia não tinha nada para oferecer, é, né? A Alemanha hoje é uma grande potência e, né, se você for pensar no parque industrial que a Alemanha tem, assim como o Japão, né? uhum, Se você pegar esses dois países, eles produzem as melhores coisas é, de muitas coisas, né? De sim, eletrônicos, carros. carros, é. É interessante que os Estados Unidos meio que falou, não, Alemanha e Japão eram inimigo? Inimigo quem, né? Tipo, né? Agora não, Aham. agora a gente é amigo, Agora a gente é amiguinho, né? né? Agora Agora a gente é que. amigo. Mas é questão da necessidade, né? Oferta e demanda, né? O que que Então, você tem né? para Então, oferecer, o que que eu isso preciso, É. principalmente os Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos só se alia onde ele faz guerra onde ele tem interesses econômicos, né? Vê se eles vão fazer né? guerra lá para Então, acabar com as guerras tribais lá na África. Não vai, porque não tem interesse nenhum econômico, né? é interessante isso, assim, né? Como eles conseguiram limpar a barra desses dois países que eram países que estavam contra, né? E que outros países que estavam ali meio na rebarba, né? Que não tinham nada a ver com isso, É, acabaram, né? E aqui nos Estados Unidos, quando eu fui para Califórnia, você morou lá há muito tempo, né? Aqueles campos de concentração de japonês, gente. As é, pessoas fingem que não aconteceu. é, E é muito triste, né? E quando uhum. você fala para as pessoas, eu sabia que tinha campo de concentração de japonês nos Estados Unidos, a pessoa assim, ai, não, Não. imagina. Não, não era campo de concentração, né? Aí eu falava, gente, tá bom, então você dá o nome aí que você quiser, mas eles Era estavam campo de presos e não podiam concentração. sair. Eles Ué, perderam não podia sair? tudo, tomaram as casas, tomaram tudo que eles tinham, todo o dinheiro que eles tinham, saíram com uma mala para campos de Então, concentração. então, você não podia ir embora, você podia ir Alojamentos, né? embora. Alojamentos Você onde tinha opção de não ir? tinha guarda, né? Tinha cerca, Então, não era era curso de férias, né? campo de concentração, Não mas era Disney, né? perderam tudo, foram É, mandado embora dos seus trabalhos. É campo de concentração, não tem outra, não dá para florear isso aí, e eu não. acho que é uma história muito mal explicada aqui nos Estados Unidos, né? Fica É, todo mundo fingindo que não aconteceu e aí volta aquilo que a gente estava falando do asiático ter esse orgulho, é. né? Então as pessoas também não vão pedir uma reparação histórica, né? É que Como o japonês, outros. eu acho que assim, ele é desse jeito, ele não gosta de brigar, ele não gosta de brigar, não gosta de arrumar Então, confusão. E é uma pena nesse sentido, porque tem que arrumar confusão sim, sim, né? Assim, tem. poxa, mas se você vê aqui, por exemplo, o Japão escravizou e explorou sexualmente as coreanas durante a guerra. E os coreanos querem, porque querem que o Japão
admita. E ele falou, não, gente, a história já passou. Então, eu acho que eles pensam, a gente não vai lá brigar com os Estados Unidos, a gente não vai brigar lá com os alemães, não vai brigar por que vocês vêm aqui encher o nosso saco, né? Porque é a Sim. forma como o Japão lida com esse problema. Ele enfia debaixo do tapete e finge que não aconteceu. Olha, E aí, falando no que ele falou, aí fica um monte de maluco. né? E a gente faz uma pausa por aqui, mas volta na semana que vem com a Tânia Pereira, direto de Nova York. Obrigada! Curta, comente, compartilhe o nosso podcast. Até mais! E tchau. We're gonna let you go now. now.